Bom, agora que já assistiu ao conceito sobre a metodologia do Spin Selling e que tenha bem claro que isso não é apenas uma técnica de vendas, mas sim um método que vai te ajudar a fechar mais vendas com menos esforço, podemos entrar no acrônimo SPIN, onde vai ver na prática como construir esse caminho que irá conduzir seu potencial cliente até a tomada de decisão, seja ela o sim ou o não, chegando a concluir que mais vale a pena demiti-lo. A primeira etapa do método é a abertura. Nessa fase deve ter bem claro com você qual é o objetivo aqui. Nessa etapa o que deve fazer é gerar conexão emocional e conquistar a permissão para iniciar a segunda fase, que é a de investigação, a mais importante de todas. Mas na prática, como funciona uma abertura eficaz? Pense que seu cliente potencial na maioria das vezes não está esperando sua ligação. Então aqui você tem muito pouco tempo para que ele decida se vai te escutar e dar atenção ou se vai te dispensar. Mas como fugir dessa dispensa? É muito simples. Não perca tempo com baboseira ou aquele velho somebody love. Vá direto ao ponto. Primeiro, confirme se está falando com a pessoa certa. Depois, se apresente e apresente sua empresa e o motivo do seu contato. Simples assim, apenas 3 passos para que o cliente em potencial decida se escuta você ou não. Agora, como ficaria uma abertura no meu caso? Supondo que eu esteja ligando para uma lista de supostos síndicos de condomínio na região onde desejo atuar. Ficaria mais ou menos assim, ó. Boa tarde, fulano? Com aquele tom de dúvida, após a pessoa confirmar, siga. Oi, fulano, meu nome é Daniel, da empresa XPTO Engenharia. O motivo do meu contato é porque parece que está precisando de ajuda para achar uma empresa de impermeabilização, correto? Perceba que não dei tempo para ele respirar ou me dispensar, porque eu preciso chegar ao final da mensagem o mais rápido possível. Veja a estrutura: saudação, mais a apresentação, mais o meu porquê. Ou seja, o motivo para minha ligação. Perceba também que não usei aquela velha saudação, tudo bem? Na minha abertura. Isso porque essa pergunta inocente é a maior culpada pela dispensa. É isso mesmo. Essa pergunta faz o cliente se ligar que está falando com um estranho. E normalmente nesses casos é alguém vendendo alguma coisa. Logo o cérebro dele manda a informação. Foge! Ele te vê como uma ameaça e a primeira coisa que vem à mente é lutar ou fugir. É óbvio que ele prefere fugir, né? Resumindo, para fazer uma excelente abertura, siga esses 3 passos. Confirme se está falando com a pessoa que deseja. Depois, se apresente e qual empresa representa. Depois, por último e mais importante, diga o motivo da sua ligação. Diga seu porquê. Com isso, você vai conseguir avançar com a grande maioria. Ah, uma dica de ouro. Esqueça aquela merda, aquele oi fulano, tudo bem? Essa porra desse tudo bem sai sem querer, eu sei muito bem disso. Por isso estou te alertando para que você se policie e tenha resultados consistentes muito mais rápido. Agora que ganhou autorização para avançar no processo, pode entrar na principal etapa, a das perguntas. Vamos lembrar o meu lema: vendas são feitas de perguntas. Inteligentes, é claro, né? Mas essa é a fase onde fazemos perguntas para o prospect ser guiado pelo processo de vendas e acelerar sua decisão, seja ela o sim ou o não. Aqui é onde usamos as perguntas SPIN para aumentar a urgência em resolver o problema e torná-la super urgente, facilitando sua decisão. Mas o que significa SPIN? Então vamos conceituar primeiro o S, situação, P, problema, I, implicação e o N, necessidade de solução. Então, como começa o processo de investigação? Para descobrir a situação ou o cenário do prospect, tente buscar informações antes da ligação. Ficar fazendo perguntas de situação vai te fazer ser um chato e seu papo vai parecer um interrogatório. Faça no máximo 2 perguntas de situação, tipo: você é síndico morador ou síndico profissional? Quando ele responder, já emenda: pô, legal, fulano, está há quanto tempo como síndico? Terminando essas perguntas, já vai direto pro P do problema. As perguntas de problema, tipo assim: mas me conta, fulano, o que está acontecendo com a parede? E há quanto tempo está com esse vazamento? Dessa forma, ele vai começar a reclamar sobre o problema, faz um trabalho de psicólogo. Mas é isso, a excelência em vendas exige que seja um exímio ouvinte. Afinal, temos 2 ouvidos e uma boca, certo? Quando ele terminar de falar, a maioria dos vendedores iriam logo começar a oferecer seu serviço, seu produto, e isso é muito comum, porque teoricamente ele já deu o sinal de compra.
Mas a verdade é que ele ainda não deixou claro que está pronto para avançar dentro desse processo de compra. Por isso, ao invés de começarmos a falar do nosso serviço ou do nosso produto, o que devemos fazer é avançar para o I do SPIN, que é a implicação. Mas o que é a implicação? A implicação é exatamente a consequência do prospect não resolver o problema que ele está, ou seja, o que acontece caso ele decida continuar com o problema ou não contratar. E não precisa nem ser você, mas não contratar ninguém para resolver esse problema. Essa é a principal fase desse processo de decisão. É aqui onde o prospect deve ganhar consciência do tamanho do problema. Costumo chamar essa fase de fase da depressão. Eu chamo assim porque nessa fase fazemos perguntas que utilizam termos ruins, palavras ruins que aumentam a consequência em não resolver o problema. Por exemplo, após o prospect falar sobre o problema do vazamento, já emendamos uma pergunta tipo: ah, entendi, me diz uma coisa, os condôminos têm reclamado desse vazamento com você? Repare que em momento algum ele falou sobre alguém reclamando desse vazamento. Porém, nós plantamos essa possibilidade na cabeça dele, o que vai gerar muito desconforto em deixar o problema sem solução. Quanto mais perguntas de implicação conseguir formular, mais próximo da decisão do prospect vai chegar. A última etapa, que é o N de necessidade de solução, eu costumo chamar de o remédio para a depressão, que é nessa etapa o que fazemos é formular perguntas que facilitem a identificação de nossa empresa como a solução para ele não ter ou sofrer as consequências de não resolver o problema. Se liga nesse exemplo de pergunta para necessidade de solução. Então, fulano, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errado, o que você está buscando é alguma empresa que resolva esse seu problema de forma simples, rápida e com um custo que esteja dentro do seu orçamento para evitar quaisquer maiores problemas o quanto antes, correto? Repare que uma pergunta como essa fica quase impossível ele responder ou usar a palavra não, ou qualquer outra palavra negativa. Ele é quase forçado a concordar com você. Nosso cérebro é programado para ser coerente com as nossas palavras. Com isso, gera instintivamente a nossa empresa como referência de solução. Mas nessa etapa, você também deve ter muito cuidado, pois assim como as outras, tudo isso deve ser feito através de perguntas e não de afirmações. Pronto, agora que você conseguiu identificar o cenário que o prospect se encontra e viu que é necessário investir seu tempo, e entendeu que o problema que ele tem, sua empresa consegue resolver com excelência e plantou a sementinha na cabeça dele sobre as consequências de não se livrar do problema e sua necessidade de contratar alguma empresa, esse é o momento de falar sobre sua capacidade em resolver o problema que ele mostrou. Aqui, você apresenta como sua empresa é capaz de resolver o problema. Evite questões muito técnicas. Normalmente ele não está preocupado com como, mas sim com a expertise em resolver. Então, mostre casos semelhantes que foram resolvidos por você, apresentando depoimentos de clientes satisfeitos e transmita segurança. Tome cuidado para não parecer arrogante nem dono da verdade. Faça que se sinta seguro em contratar você. Demonstre toda a sua capacidade em ser a melhor escolha para aquele momento. Terminando de apresentar como vai resolver o problema dele, avance para o próximo passo. Jamais saia de um cliente sem saber exatamente qual será o próximo passo e sempre deve ter data, hora e motivo do próximo contato. Feito isso, você concluiu com excelência seu processo SPIN, fez uma abertura excelente, investigou com perguntas inteligentes e conduziu o cliente a uma decisão, seja favorável ou não, declarou sua capacidade em resolver o problema e, por fim, garantiu um compromisso de avanço, um próximo passo claro. Agora é com você. Assista quantas vezes for necessário para se desenvolver na metodologia SPIN, porque uma coisa eu te garanto, quando dominar esse processo, seus resultados vão decolar.